Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui a secretária adjunta de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Luísa Barreto, ela que também é pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSDB. Secretária, bom dia, bem-vinda aqui à Rádio Super e ao Café com Política, é um prazer recebê-la. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia a você que nos ouve em casa, é um prazer estar aqui. Para que a gente possa começar, a senhora se apresenta hoje como pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. É um nome que está sendo construído pelo PSDB para a disputa eleitoral do ano que vem. A priori, num primeiro momento, a senhora ainda é um nome desconhecido da grande massa de belo-horizontinos, diferentemente até de alguns outros nomes que estão despontando aí para disputar a prefeitura. O que tem que ser feito para que o seu nome se torne mais conhecido e para que a sua candidatura seja efetivamente competitiva? Bom dia, Rodrigo. Bom, realmente a gente está falando ainda de uma pré-candidatura, existe ainda bastante tempo até as eleições do próximo ano e vamos discutir bastante, conversar com a cidade, vamos conversar com as pessoas. Esse é o processo mais importante para se tornar conhecido. Nós trouxemos hoje, Luiz, as informações até dos bastidores da política de que o Anastasia estaria deixando o PSDB para ir para o PSD apoiar o prefeito Alexandre Calil no ano que vem. O partido perde com a saída do Anastasia? Você, com a sua candidatura, com a sua pré-candidatura, perde com essa decisão dele? Olha, o senador Anastasia, ele é um grande homem público, é uma pessoa por quem eu tenho uma profunda admiração, um profundo respeito. Então, acredito que qualquer partido tem um ganho muito grande em ter a Anastasia nos seus quadros. Agora, com relação a uma possível pré-candidatura, uma possível candidatura, em primeiro momento é muito cedo a gente falar de apoios, né? A gente ainda está falando de pré-candidatura, quanto mais falar de apoios. Agora, isso se confirmando lá na frente, acho que o que as pessoas querem discutir, querem debater são os problemas da cidade e não sobre a vida partidária. Então, vamos conversar bastante com as pessoas sobre o que acontece em Belo Horizonte hoje, sobre qual a situação das escolas, dos postos de saúde, da mobilidade urbana. E é nesse sentido até que vinha a minha próxima pergunta. Nós temos um quadro hoje em Belo Horizonte, secretária, de um prefeito muito bem avaliado publicamente pela população. O prefeito Alexandre Calil, até diferentemente da grande massa de prefeitos do Brasil, tem uma avaliação bastante positiva. E é evidente que aquele candidato que quiser rivalizar com ele vai tentar uma tática de desconstrução daquilo que representa hoje o prefeito para a opinião pública. Por onde deve passar isso? E, na sua avaliação, qual o calcanhar de Aquiles na cidade que pode até ser uma estratégia para uma eventual campanha? Bom, Rodrigo, eu sou cidadã de Belo Horizonte, resido em Belo Horizonte e vejo que a cidade está paralisada. A cidade está parada, a gente teve muito poucos avanços nos últimos anos e a população vê isso também. Então, acredito que a população vai querer discutir sobre os problemas reais que a cidade enfrenta. A gente tem na saúde filas para exames, uma dificuldade muito grande de acessar médicos especialistas. A gente tem um trânsito em Belo Horizonte que permanece caótico e muito pouco foi feito em relação à mobilidade urbana. A gente tem a necessidade de discutir sobre as políticas de educação infantil, sobre as possibilidades das mães poderem deixar os filhos o dia todo e nas UMEIs. Então, a gente tem grandes questões que são da vida cotidiana do cidadão belo-horizontino que precisam ser discutidas, porque a cidade realmente avançou muito pouco. E a experiência da senhora na Secretaria de Planejamento e Gestão, como que pode contribuir para uma possível candidatura no ano que vem? Bom, eu hoje estou como secretária adjunta de Planejamento e Gestão e sou de formação administradora pública, formada na Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Então, essa minha formação me ajuda muito a entender quais são os caminhos possíveis, muitas vezes quando a gente encontra um problema. Então, a gente tem que conversar com as pessoas, entender como elas veem a cidade, como as pessoas entendem os seus problemas, suas necessidades de melhoria, mas a boa técnica de administração, ela ajuda a reconhecer aqueles caminhos que, de fato, trazem resultados e como as coisas podem ser feitas dentro do arcabouço legal, do arcabouço normativo a que estão submetidas as decisões administrativas. A senhora citou aqui 3 grandes eixos que eu anotei: trânsito, saúde e políticas de educação. Começar a falar pelo trânsito, secretária. Nós temos ou tínhamos uma promessa do prefeito quando ainda era candidato nas eleições de 2016, de abrir a chamada caixa preta da BH Trans. Há muitas críticas no sentido de que isso não aconteceu efetivamente em Belo Horizonte. Qual o ponto de vista da senhora sobre isso? E seria um dos seus objetivos abrir essa chamada caixa preta da BH Trans?
Olha, eu sou uma pessoa que preza pela transparência sempre. Entendo que a população ela tem direito a ter acesso a todas as informações do poder público, seja ele estadual, municipal ou federal. Agora, para além da discussão sobre as contas da Begatrans, é importante que a gente discuta também melhorias na política pública de transporte urbano. Não só no transporte de carros, de veículos, mas também no transporte público, que é tão importante, que passou aí tanto tempo sem trocadores, dando pouca segurança e pouco conforto à população, outros modais de transporte, enfim. A transparência, ela é um pressuposto para a administração, mas mais do que isso, a gente tem que discutir também políticas públicas. A senhora até falou num ponto que é muito sensível aqui aos ouvintes da Rádio Super, a Thalita sabe disso. Todas as vezes em que a gente toca nesse assunto de cobradores de ônibus, olha, chove mensagem no nosso WhatsApp, na nossa live, porque é um assunto que ainda causa muita revolta na população. Havia a garantia de que as empresas recontratariam 500 cobradores. A gente ouve reclamação constantemente aqui, uma infinidade delas, das pessoas dizendo que as viagens estão cada vez mais demoradas pela falta desse profissional. Seria um compromisso e a prefeitura falhou nisso, porque as empresas anunciaram que esses cobradores seriam recontratados, mas o dia a dia de quem pega ônibus, o ouvinte manda foto pra gente aqui pelo WhatsApp, um dia sim, outro também. O dia a dia mostra que esses profissionais ainda não voltaram para os ônibus. Não, os profissionais não voltaram para os ônibus, isso torna as viagens inseguras, mais demoradas, os motoristas ficam estressados, eles que tinham que estar concentrados em uma, na direção, e para a população isso causa um desconforto tremendo. É uma situação que não pode perdurar em Belo Horizonte. Em relação à saúde, Luiz, a gente percebeu nesse ano, a gente vivenciou esse ano um surto de dengue, né? Não só em Belo Horizonte, no estado, mas em Belo Horizonte com números que assustavam, inclusive números de óbito. Parece que a cidade não está preparada para surtos como, por exemplo, o que aconteceu, né, entre janeiro e maio e junho deste ano, e que pode acontecer, pode piorar aí em 2020. Qual seria o modelo de saúde ideal para Belo Horizonte hoje? Bom, com relação à questão da dengue, o que a gente percebe é que é necessário um esforço coletivo de poder público e cidadãos, porque grande parte dos focos de dengue está dentro da casa das pessoas. Então, uma cidade que conversa melhor com os seus cidadãos é crucial para que a gente construa políticas públicas de saúde que tragam essa participação. Mas, para além disso, a gente enfrenta outros problemas também na saúde pública que merecem ser destacados, em especial com relação à atenção especializada e aos exames. Mas tudo isso tem que ser construído em conjunto, ouvindo as pessoas e fazendo com que as pessoas auxiliem nos melhores formatos de políticas públicas para a cidade. Do ponto de vista da educação, que foi outra bandeira aqui que a senhora levantou agora há pouco, a gente está tentando detalhá-las para o ouvinte da Rádio Super, para aquele também que nos acompanha em vídeo pela nossa live. A senhora destacava a importância que existe no contexto hoje da cidade de uma UMEI em que a mãe possa deixar o filho ao longo do dia todo, até para poder trabalhar, produzir, afinal de contas. O que a senhora tem visto no dia a dia da cidade hoje relativo a essa questão? Já ouvi críticas também de que as UMEIs não conseguem atender aos pais, às mães em horário integral. É um compromisso? E como fazer isso num cenário, muitas vezes, de penúria financeira para o poder público, como hoje vive, acho que todas as prefeituras? Bom, a gente tem o modelo de mês que já vem de alguns anos em Belo Horizonte, é um modelo muito bem avaliado, e o que a prefeitura fez recentemente para ampliar o número de vagas, ela reduziu na metade o tempo disponível para cada aluno. Sim. Isso faz com que as mães, em especial aquelas mães que trabalham, tenham muita dificuldade, porque o horário é insuficiente. Como que eu vou trabalhar o dia todo tendo só meio horário para deixar meu filho nas UMEIs? Como que o poder público pode expandir isso? Pode expandir isso com parcerias, utilizando-se um pouco da rede privada, mas ou dando um foco melhor. O Estado, muitas vezes, ele tem que atuar para quem mais precisa. E isso é muito importante. Então, a gente precisa entender quais são esses públicos, como as pessoas na cidade têm capacidade, têm necessidade e onde estão essas pessoas, entender como a rede privada pode ajudar em parceria com a rede pública, mas sim, ter um foco muito grande para que as mães possam ter a tranquilidade de trabalhar e saber que seus filhos estão seguros e recebendo uma boa educação nas UMEIs. Nós falamos agora há pouco do Anastasia e tem também a questão do Aécio Neves, né? Quando a gente fala em PSDB, vem o nome do Aécio Neves à cabeça e acredito que de todo mundo. O Aécio, que é um parlamentar que é investigado em uma série de inquéritos, inclusive se tornou réu em abril de 2018 por causa de uma acusação de corrupção passiva e obstrução da justiça.
Como não fazer com que as pessoas liguem o nome do PSDB ao Aécio Neves hoje? Olha, o senador, o deputado Aécio Neves, ele já teve dentro do partido, né, uma decisão favorável esse ano pela sua manutenção, para que ele faça a sua defesa, até porque o partido acredita fortemente no direito à ampla defesa. Agora, as pessoas, elas estão muito cansadas dessa discussão partidária, discussão sobre as pessoas querem discutir os problemas que elas vivem, elas querem discutir os problemas cotidianos. Então, a gente precisa realmente discutir sobre saúde, sobre educação, sobre as creches, sobre a mobilidade urbana e sair um pouco dessa discussão meramente partidária. A gente está conversando com a secretária adjunta de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, também pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSDB, Luísa Barreto. Secretária, a senhora é um nome técnico, né? É um nome que ainda não frequentou, digamos, as rodas políticas, e quando eu falo a roda política, é no sentido de trabalhar a articulação política de dia a dia ali. E isso, obviamente, é uma atribuição do prefeito. Se a senhora vier a ser candidata e se vier a ser eleita, vai ter que lidar, por exemplo, com uma Câmara Municipal que nem sempre representa um mar de rosas para o prefeito que está ocupando o cargo naquele momento. Como lidar com isso? Como lidar, sendo a senhora um nome técnico, um nome que tem esse preparo técnico, a gente está podendo inclusive perceber isso aqui, mas lidar com a questão política, que representa um desafio de relacionamento para qualquer governante? Olha, eu acho que o papel do parlamento ele é fundamental. As grandes discussões acontecem no parlamento, os vereadores são muito próximos à população, então eles têm uma escuta muito aberta, até mais fácil muitas vezes do que o prefeito. E eu sou muito técnica, mas tenho também uma vivência, trabalhei por alguns anos na Assembleia, onde pude perceber a importância desse diálogo que o parlamento faz. E como fazer isso? A prefeitura, o Estado tem que estar sempre aberto a ouvir os parlamentares, ouvir o que eles recebem da população, já que eles estão mais próximos, e tentar construir conjuntamente boas propostas de solução para a cidade. Como uma pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, qual a avaliação que a senhora faz da gestão do Alexandre Calil hoje? Eu entendo que a cidade hoje está parada. A cidade evoluiu muito pouco ao longo dos últimos anos. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas, combinado? Combinado. Para começar então, secretária, desconstrução da gestão Calil. É algo que os próprios belo-horizontinos farão. Eles sabem que a cidade evoluiu muito pouco. Futuro do PSDB. O PSDB é um partido com futuro enorme e que vai fazer muitos prefeitos nas próximas eleições. Maior desafio para a campanha municipal. O maior desafio é, de fato, conseguir estabelecer uma conversa de muito diálogo, conseguir ouvir as pessoas e traduzir o que as pessoas sentem em boas propostas para a cidade. Aécio Neves. Um deputado federal que tem um papel importante e que tem buscado sua defesa dentro da lei. PSDB sem Anastasia. O PSDB é um partido com uma história grande e que seguirá grande. O Anastasia é uma figura pública importante, relevante e que é um bom quadro para qualquer partido. Governo Zema. Um governo muito bom, preparado e que tem atuado fortemente para melhorar Minas, que estava numa situação crítica. Secretária adjunta de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, também pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSDB, Luísa Barreto, estreando com a gente hoje no Café com Política. Muito obrigado por ter vindo, foi um prazer recebê-la, secretária. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Agora 8h54, hora de conferir os destaques de hoje aqui do Super N. Congresso se mobiliza para derrubar decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a não prisão após o julgamento em segunda instância. Sobre a soltura de Lula, o presidente Jair Bolsonaro declarou que não vai dar espaço para o presidiário. Já Lula, em discurso, atacou Bolsonaro e os aliados dele. Municípios brasileiros não têm controle interno para combater a corrupção. Na coluna à parte, uma informação de bastidores, senadora Antônia Anastasia vai migrar para o PSD em 2020 e vai trabalhar pela reeleição do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. No segundo e último dia do Enem, candidatos avaliam as provas como mais fáceis na comparação com o ano passado, mas apresentam dificuldades com o calorão e a falta de estrutura de algumas escolas. 4 anos após o rompimento de barragem em Mariana, Samarco quer fim do cadastro de atingidos. Presidente da Bolívia, Evo Morales, renuncia ao cargo
cargo sob a justificativa de pacificar o país. E no Café com Política de hoje, a nossa convidada foi a secretária adjunta de Planejamento e Gestão de Minas Gerais e pré-candidata a prefeita de Belo Horizonte pelo PSDB, Luísa Barreto. Na entrevista, Luísa Barreto afirmou que é necessário conversar com a cidade, conversar com as pessoas para seguir adiante. Afirmou que o desconhecimento ainda da população em relação ao nome dela não se trata de um problema. Ela afirmou que as pessoas estão cansadas da conversa partidária e que é preciso ouvir a população para encontrar soluções que a cidade precisa. Luísa Barreto afirmou que a cidade ficou parada nos últimos anos, que houve poucos avanços e citou situações como o trânsito, a saúde e políticas de educação. Ela afirmou que é preciso retomar o uso de cobradores nos ônibus em Belo Horizonte. Afirmou também que é preciso que a cidade trabalhe com atenção especializada na saúde e afirmou que as UMEIs precisam atender efetivamente a pais e mães em tempo integral. Ela também comentou uma eventual saída do senador Antônio Anastasia do PSDB, dizendo que ele é um homem público preparado, mas que o PSDB segue firme e forte apesar de uma eventual saída. A subsecretária Luísa Barreto também afirmou que o parlamento é fundamental, afirmou que é uma técnica sim, mas que a prefeitura precisa estar aberta para ouvir os parlamentares numa eventual eleição dela, referindo-se ao contato que seria feito com os vereadores da capital mineira. Estes foram os destaques de hoje do Super N, que está chegando ao fim. A apresentação dela, Thalita Marinho. E dele, Rodrigo Freitas. Produção e edição de Adriana Ferreira, Gustavo Lameira, Renata Brito e Fernanda Viegas. Trabalhos técnicos de Luiz Palhares. Coordenação geral de Rogério Maurício. E direção executiva de Heron Guimarães. Ótima semana para você, ouvinte. Muito obrigada pela sua companhia nessa segunda-feira. Amanhã, às 7 da manhã, a gente tá de volta com mais Super N pra você. Paulo Roberto e Fernanda Viegas vem aí com Manhã Super, um show de dinamismo, informação e música boa no seu rádio. Uma ótima, produtiva e excelente semana pra todo mundo. Super obrigado pela audiência e pela sintonia. Tchau. Fique na Rádio Super. Ainda hoje você vai ouvir 11 da manhã, barba, cabelo e bigode. 1 da tarde, Super FC, primeira edição. E depois do intervalo, Manhã Super. Rádio Super.